Maravilha. Então, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso meeting jurídico da Federação. É uma honra, uma alegria recebê-los para poder debater hoje o tema da arbitragem e agronegócio. Nós temos dois convidados super especiais, o Gianfranco Sinelli e o Renato Grion, que vão debater conosco esse tema que tem uma importância que vai sem dizer, né? O agronegócio no Brasil, no Rio Grande do Sul, é sempre muito importante. Acho que nesse momento todos têm como dada essa relevância que o agronegócio tem tido, especialmente no momento que nós vivemos. E, então, o objetivo do nosso encontro de hoje é que a gente possa dialogar de uma maneira bem franca, aberta, sobre alguns desafios, especialmente envolvendo a resolução de conflitos no agronegócio, a arbitragem e outras formas, então, para que a gente possa pensar soluções eficientes para esse mercado. O nosso meeting jurídico é promovido pela Federação. Eu quero agradecer e fazer a referência especial à nossa divisão jurídica, que tem promovido com muito êxito uma série de encontros que tem esse objetivo de aproximar temas jurídicos ao mercado, então, para que a gente possa também dialogar com o mercado sobre desafios e soluções. E hoje, especificamente, então, o meeting jurídico ele é promovido em parceria com a nossa Câmara de Arbitragem da Federação, a CAF, que também tem a alegria, então, de receber aqui os nossos convidados e o público que está nos assistindo via Facebook, a quem eu também faço um especial cumprimento, porque dá sentido aí a todo esse movimento que nós estamos fazendo. Quero fazer também um agradecimento especial ao apoio institucional que nós temos do Grupo ILEX e da Dinamize, que permitem, então, que a gente esteja, apesar de todo o momento que nós estamos vivendo, talvez ainda mais conectados, né, do que nunca, e podendo, então, fazer essas aproximações. O nosso encontro de hoje, então, ele tem a previsão de 1 hora, e para que a gente possa aproveitar ao máximo possível o nosso tempo aqui com os debatedores, nós vamos fazer um formato um pouco mais dialogado. A proposta é que a gente possa já ir direto aos pontos que são sensíveis e ouvir aqui esses nossos convidados tão especiais, né? O Gianfranco Sinelli, que é diretor jurídico na Yara Brasil Fertilizantes, Renato Grion, que é sócio em Pinheiro Neto Advogados, ambos com larga experiência, vivência e também conhecimento na área do agronegócio. Então, sem mais delongas, para que a gente possa ir direto ao ponto que eu acho que é o nosso objetivo aqui, eu quero já fazer uma provocação inicial. Eu vou endereçar para o Gianfranco, mas a gente vai em seguida também conversando, vamos ouvir o Renato, mas só para a gente começar a contornar daquilo que a gente vai tratar, dos desafios que nós temos aqui quando pensamos no agronegócio, né? E especialmente tendo em conta que, na realidade, a gente está tratando de um conjunto de sub-áreas, com práticas, com racionalidades, com regramentos, com desafios diferentes, porque se a gente pensa em soluções eficientes de conflito, talvez não seja interessante a gente padronizar ou pasteurizar toda e qualquer controvérsia, né? Então, para a gente poder começar a conversar, eu gostaria de ouvir o Gianfranco sobre, afinal de contas, do que estamos tratando, né? Quando falamos em agronegócio, que é esse mercado, como é que você vê esse mercado, esse setor, avanços, perspectivas, já aproveitando aqui para reforçar o meu cumprimento, meu agradecimento pela generosidade de estar aqui conosco. Obrigado, Gabriela. Bom dia a todos. Bom dia ao público da Federação, Renato. Muito bom estar aqui com vocês, honrado com o convite. Agradeço a Federação aí por lembrar do nosso nome, a Câmara de Arbitragem. Muito bacana estar aqui com vocês e compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Bom, todos já ouviram, né, de que hoje nós somos 7 bilhões e logo, em 2050, seremos mais de 9 bi.
É um desafio a produção de alimentos mundialmente, principalmente com todas as restrições ambientais e de recursos mesmo, né? Consumo de novos recursos. Então, para isso, vão ser necessários aí produzir alimentos, tudo que já se produz, ou mais do que tudo que já se produziu nos últimos 10 mil anos, para atender essa nova demanda. Então, tem uma demanda muito grande aí por alimentos. Aonde que o Brasil encaixa nessa dinâmica, né? Nós temos aqui a capacidade de fornecer, de ser o produtor dessa demanda adicional que o mundo vem a requerer. Então, o grande desafio é como produzir mais com menos recursos, né? E isso vem da aplicação de novas tecnologias, seja aqui na área que a Yara trabalha, que é a nutrição de plantas, ou as outras empresas que fornecem os insumos, os defensivos, a turma de semente, o maquinário. Então, tem uma porção de novas tecnologias e o Brasil ele é o local perfeito, né, para a gente ter esse crescimento sem precisar tocar, né, uma folhinha aqui de Amazônia, só com a área que a gente já tem disponível. Então, aqui sim é o local correto para a gente fazer esses investimentos e suprir essa demanda aqui necessária. Todos vocês já ouviram, né, de que nós somos aí os principais exportadores das grandes commodities agrícolas, né, soja, açúcar, citros, café, mesmo carne, todos os demais grãos, milho, algodão. Então, o Brasil está muito bem posicionado mundialmente nisso, né, e representa aqui, segundo dados recentes da CNA, acho que do ano passado, 25% do PIB nacional, e apresentando ainda crescimento com toda a economia afundando. Então, isso mostra a pujança aqui do agro. E quando a gente fala em agro, né, e já conectando com a pergunta da Gabriela, o agro ele não é só da porteira para dentro. Claro que ele é da porteira para dentro, né? A gente trabalha em função do agricultor, ele está no centro da nossa estratégia, mas tem toda uma cadeia ali, tanto para trás quanto para frente, né? Então, para trás, nós aqui na produção de fertilizante, as empresas de insumos, as empresas de semente, as empresas de maquinário, os bancos, os agentes financiadores de toda essa cadeia, fora toda a parte logística, né? Transporte, silagem, exportação, importação de matéria-prima para insumo. Então, tem toda uma cadeia de agroindústria e de logística que trabalha junto nisso. E aí, talvez em função dessa complexidade desse negócio, dessa diversidade desse negócio, é tão importante a gente ter a diversidade na solução das controvérsias, né? E nós temos também mecanismos que tragam segurança jurídica para que essa solução de controvérsia, né, seja feita da melhor forma possível. Então, se eu pudesse começar aqui minha fala, eu iria por aqui, né? Contextualizando um pouco o agro, contextualizando essa multidisciplinariedade de atividades e a necessidade dessa segurança jurídica. Maravilha. Excelente, não, é maravilha. Eu acho que mencionaste um ponto aqui que é muito sensível, né? A gente tem uma cadeia de agentes e com tamanhos distintos, estruturas distintas, mas todo mundo de alguma forma interconectado, né? Interligado. Então, me parece que um dos grandes desafios é realmente que a gente tem uma boa governança, né? Tanto interna na estrutura de cada um desses agentes que está participando da cadeia do agronegócio, quanto entre si. E aí me parece que a questão da resolução de conflitos, né, o desenho da resolução de conflitos, um desenho adequado que traga efetividade, então, para que esses eventuais litígios que vão existir, eu acho que seria talvez até utópico a gente pensar, né, enfim, qualquer tipo de relação, mas especialmente nas relações complexas como são no caso do agro, que não existisse conflito. Então, ele não está ali, a gente precisa realmente desenhar isso de uma maneira adequada. Eu gostaria de ouvir, se possível, o Renato, então, um pouco sobre essa importância, né, do design da solução de conflitos para uma boa governança, como isso tem sido visto na sua prática, já aproveitando, então, para reforçar o meu cumprimento.
Muito obrigado, Gabriela. Muito bom dia a todos e a todas. Para mim também é um enorme prazer, satisfação estar com todos vocês aqui hoje, estar com você, Gabriela, com você, Gianfranco, profissionais que eu admiro tanto. Realmente é uma ocasião muito interessante para discutirmos um tema tão relevante hoje na nossa realidade. Eu acho que ninguém melhor do que o Gianfranco para ter feito essa introdução de maneira tão objetiva com relação à importância que tem esse mercado hoje no Brasil e o papel do Brasil no mundo. De fato, ano passado, o agronegócio foi responsável por um PIB de 1,5 trilhão de reais. Nesse começo de ano, entre janeiro e maio, o PIB do agronegócio cresceu 4,62%. É uma coisa realmente inacreditável, né? Imaginar que algum setor da economia possa ter crescido tanto nas condições extremas pelas quais nós passamos recentemente. Então, de fato, o Brasil está muito bem posicionado nesse mercado do agronegócio. Acho que o Gianfranco tocou num ponto extremamente interessante. Realmente, quando a gente fala de agronegócio, estamos falando de várias cadeias, né? O antes, o durante e o depois, e até falando um pouco nesse depois, a questão da exportação, né? dos produtos agrícolas hoje brasileiros. Existe todo um mercado para isso. Hoje, aliás, estamos vivendo nesses dias, né, a tal crise do arroz, que agora o quilo do arroz está num valor exorbitante, e aí o próprio governo está preocupado com isso. Então, quer dizer, hoje você também, quando fala do agronegócio, fala em exportação. E quando você fala em exportação, você também precisa falar de solução de eventuais litígios. E aí, já começando a entrar um pouco no ponto que você levantou, Gabriela. Eu acho que é um mercado extremamente importante, extremamente dinâmico, e no qual você precisa ter segurança jurídica, acima de tudo. Para toda essa engrenagem funcionar, e é uma engrenagem bastante complexa, como nós estamos discutindo aqui, você precisa ter uma rede ou, na verdade, ferramentas para você poder solucionar eventuais conflitos que vão surgir, né, no decorrer de toda essa cadeia. A gente pode, claro, fazer essa análise mais micro, por exemplo, por setores. Nós poderíamos pensar em algumas commodities específicas, por exemplo, no caso do algodão, do café. Inclusive, existem câmaras de arbitragem especializadas nessas commodities, mas o fato é que a gente precisa, sim, ter uma segurança jurídica para que, então, os atores desse mercado possam trabalhar de maneira efetiva. Ainda falando desse tema mais genérico, nesse começo de conversa, ainda nós temos também um outro desafio, né, que é realmente alimentar o planeta, e o Brasil aí acho que está na posição muito boa para isso, mas também temos que pensar também na questão da preservação, né, ambiental, que hoje é um tema também que está na agenda de todos, inclusive o presidente do BlackRock, que é a maior gestora, né, de ativos no mundo, essa semana ainda deu uma entrevista falando do papel que o Brasil pode ter também nessa seara. Então, eu acho que a gente está falando aqui de aspectos extremamente importantes, e por isso eu queria até, mais uma vez, louvar aqui essa iniciativa da Federação de trazer esse tema. Ainda discutimos muito pouco a respeito dele, apesar dessa importância toda que nós estamos falando aqui, ainda é um tema pouquíssimo discutido, e, portanto, eu acho que nós termos esse canal aqui para podermos debater o que ainda nós podemos fazer para melhorar isso, eu acho que é de fundamental importância. Eu acho que eu vou parar por aqui, por enquanto. Nós temos vários temas interessantes, mas acho que começamos muito bem aí com as colocações do Gianfranco sobre esse tema. Se eu puder complementar, Gabriela. Claro. Acho que quando você fala em governança, né, já me conecta direto com uma fala aqui do Renato sobre segurança jurídica. Uhum.
quando a gente tem levado os temas ao judiciário, a gente tem, além do tema da demora, muitas vezes o tema do despreparo e o tema da não vinculação, né, dos juízes aos seus respectivos precedentes. A gente tem visto decisões frontalmente antagônicas e muitas vezes sem levar em consideração toda essa cadeia do agro, né? Então ele acaba enxergando ali pontualmente uma questão daquele caso, mas ele não enxerga que ao mexer ali tem toda uma cadeia por trás, né? Então, tem temas polêmicos que estão sendo debatidos, inclusive no Congresso, né? Então, por exemplo, a recuperação judicial lá do produtor rural, então, pessoa física, se pode ou não pedir. Então, você tem que enxergar que, ao dar uma decisão, se pode ou não pode, ele influencia toda uma cadeia, né? Então, e o judiciário ele não tem cumprido com excelência esse papel, causando uma baita insegurança jurídica em toda essa cadeia, né? Então, nós vemos decisões conflitantes, nós vemos decisões por juízes muitas vezes não preparados a lidar ou desconhecedores dessa cadeia do agronegócio, né? Enxergando simplesmente uma faceta, e aí você fica com um gosto amargo, né? O investidor, principalmente o investidor estrangeiro, vai falar: eu vou colocar meu dinheiro no Brasil ou eu vou colocar um dinheiro num país mais seguro, ali onde tem mais estabilidade? Então, se a gente conseguir trabalhar com formas de solução de conflito, e aqui acho que a reflexão, né, a arbitragem é uma delas, que nos dê essa segurança jurídica, que torne esse negócio mais dinâmico, mais previsível, com decisões mais técnicas, mais preparadas, tanto melhor. Então, melhora a governança, melhora a segurança jurídica e vai atrair mais investimentos aqui para o nosso país, principalmente, né, para o Sul, que é uma região tão forte aqui no agronegócio. Excelente. Deixa eu só aproveitar o gancho, então, fazer, não é propriamente um contraponto, mas para a gente avançar, eu estou totalmente alinhada com vocês nessa necessidade de segurança jurídica e talvez essa fragilidade que a gente tenha com o Poder Judiciário pela mudança de decisões. Acho que o João Franco trouxe isso de uma maneira muito incisiva, mas aí eu levanto aqui a questão para a gente pensar junto, né? E João Franco, assim, na linha de que tu comentasse agora, eu queria ouvir os dois, mas já que fizesse essa fala agora, João Franco, sobre o desafio que a gente tem. Acho que, claro, é importante a gente pensar na arbitragem, todas as formas de solução de conflitos, mas sempre pensando também os desafios que isso tudo apresenta. E no caso da arbitragem especificamente, tem um atributo que, embora não seja obrigatório, ele é muito comum, né? Ele é muito esperado, é muito procurado, que é a confidencialidade. Então, o desafio da confidencialidade, aliás, a confidencialidade é normalmente muito bem lembrada como um bom atributo, até para proteger, porque a gente tem muita informação sensível que circula, né, nesse tipo de negócio, mas, por outro lado, também, eu acho que é um desafio aí que a gente tem pensado não só no agro, mas que as câmaras têm pensado, os arbitralistas, de uma maneira geral, têm tentado trabalhar e contornar bastante, que é o desafio que a confidencialidade normalmente traz para o conhecimento de decisões que podem ser, inclusive, né, como bem mencionaste, assim, muito boas, muito especializadas, que podem resolver o problema num caso concreto, num caso determinado, mas que seriam soluções importantes de serem conhecidas, disseminadas, né, até para a gente ter, voltando aqui, a ideia de segurança jurídica, de padronização. Então, eu gostaria de te ouvir, se possível, João Franco, um pouquinho mais sobre, dentro desse tema da segurança jurídica, sobre a confidencialidade, como é que tu vê as possibilidades, né, vantagens, desafios e possibilidades dentro disso. Uhum. Tá, acho que eu concordo contigo que, naturalmente, a confidencialidade ela é boa na arbitragem, né? Então, as empresas não querem se expor os seus argumentos, expor as suas fragilidades no judiciário. Ali, publicamente, muitas vezes você está tratando ali de uma estratégia comercial, né, ou
de um produto ou de uma situação específica. Então, eu acho que esse manto da confidencialidade para a solução de controvérsia ela é positiva. E ele confronta, né, ele tem o flip side ali, o outro lado dessa moeda, é você não ter os precedentes que, uma vez galgados ali, trariam ali uma segurança, né? Você conseguiria enxergar, bom, numa situação similar já aconteceu ali aquele precedente. Então, também tenho esse mixed feelings aqui, esses sentimentos misturados, mas eu ainda acredito que a confidencialidade ela é boa, assim, né? E acho que eu já vou passando aqui, preparando o passe da bola para o Renato, para ele tocar aqui, ele é o expert do tema, porque eu já vi, inclusive, algumas câmaras que eles têm um ementário ali de jurisprudência, guardando os nomes das partes, tirando a parte fática, né, deixando ali só o direito, né, uma jurisprudência da Câmara com relação ao direito. Eu queria que o Renato aqui nos guiasse aqui nessa prática, ele que é o expert no tema. Obrigado, Gianfranco. Eu acho que vocês estão tocando aqui num ponto de extrema relevância, muita importância prática, porque, de fato, a confidencialidade é uma característica muito lembrada, né, quando nós falamos da arbitragem. E falando nos empresários, como o Gianfranco lembrou aqui, eu acho que muitos deles não querem ter expostos ao público os seus conflitos, as suas disputas, e, portanto, a arbitragem ela traz essa vantagem de ser uma justiça privada e, portanto, longe dos olhos do público. Então, esse é um lado da moeda, como o Gianfranco bem lembrou. Por outro lado, pode sim ser um problema, e acho que isso tem sido debatido em diversos eventos, em diversas câmaras de arbitragem e em diversas áreas. Por exemplo, a própria área de mercado de capitais tem tido essa discussão já há muito tempo, questões societárias também, que têm sido levadas à arbitragem, questões importantíssimas, de grande importância e repercussão. Nós sabemos que isso está sendo levado à arbitragem, que está sendo julgado, mas muitas vezes nós não temos acesso a essas decisões que poderiam servir como precedentes importantíssimos para criarmos essa segurança jurídica da qual nós estamos falando. Eu acho que existe, sim, uma tendência das câmaras de arbitragem a publicarem cada vez mais, se não a integralidade das sentenças arbitrais proferidas, mas pelo menos ementários, e muitas vezes, claro, tendo cuidado de não publicar o nome das partes, né, que estiveram envolvidas no conflito. Então, realmente, a gente está caminhando para isso, inclusive a CCI também, que é uma das câmaras de arbitragem mais conhecidas no mundo, tem um projeto já em andamento. Então, já o ano que vem, eles devem fazer a publicação de aproximadamente 200 sentenças arbitrais, na íntegra. Então, com todo cuidado, pedindo autorização para as partes, mas tudo isso eu acho que é de fundamental importância. E falando aqui no agro, nós vamos precisar disso. Eu acho que as câmaras vão ter que ter essa preocupação e vamos ter que trabalhar juntos, porque acho que isso é do interesse de todos nós. Se ao mesmo tempo a gente tem que tentar preservar essa característica importante da arbitragem, que é a confidencialidade. Por outro lado, a gente também precisa pensar um pouco mais no macro, em como nós podemos criar essa segurança jurídica. E uma coisa, na verdade, não exclui a outra. Com alguns cuidados, como nós estamos falando aqui, nós conseguimos fazer a publicação de algumas sentenças arbitrais, ou pelo menos ementários, que podem ajudar, então, a criar aí uma série de precedentes que vão ser importantes nessa área. E, claro, eu acho que também um ponto importante aqui, quando a gente fala de arbitragem, acho que o Gianfranco comentou bastante do judiciário, que muitas vezes precisa dar conta de milhões, centenas de casos, e muitas vezes não tem condições de entregar ao jurisdicionado aquilo que todos esperam.
muitas vezes por falta de capacidade até, enfim, de pessoas, de estrutura, mas o fato é que a arbitragem tem também essa outra vantagem, que é a especialização dos árbitros, né? Então, eu acho que você minimiza um pouco esse risco de você ter decisões muito inesperadas, porque, afinal de contas, se você está escolhendo o julgador daquela arbitragem, se você vai escolher os árbitros, você vai poder pensar em alguém que conheça aquele mercado a fundo, ou pelo menos que tenha alguma familiaridade com o assunto. Então, acho que, de certa maneira, também isso precisa ser levado em conta nessa consideração que nós estamos fazendo aqui, que a arbitragem também tem essa vantagem, né, de nós podermos escolher os jogadores e, portanto, tentar minimizar aí uma surpresa na hora da decisão. Mas a questão dos precedentes, da segurança jurídica, eu acho que estamos aqui alinhados no sentido da importância disso. E só para comentar para vocês, muito rapidamente, uma experiência que nós temos tido aqui em São Paulo, nós temos varas especializadas, varas empresariais e de arbitragem. E os juízes dessas varas aqui em São Paulo têm criado uma jurisprudência no sentido de que os processos judiciais relacionados à arbitragem devem ser processados publicamente, ou seja, não devem ser processados com segredo de justiça, porque a partir de 2015, com a alteração do Código de Processo Civil, se a arbitragem for confidencial, eventuais medidas judiciais correlatas também devem ser tramitadas em segredo de justiça. Então, há necessidade de a parte fazer um pedido ao juiz, mas isso está previsto no artigo 189, inciso 4 do nosso Código de Processo Civil, então o juiz deveria decretar o segredo de justiça nesses casos. Acontece que os juízes aqui em São Paulo têm formado uma jurisprudência no sentido de que esse artigo seria inconstitucional, que portanto, esses processos relacionados a arbitragens confidenciais devem, sim, ser públicos. E já há, inclusive, pelo menos um precedente que eu saiba do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo confirmando esse entendimento. Então, também é interessante a gente acompanhar um pouco o desenvolvimento desse assunto e, de novo, por um lado, é ruim, porque a parte que espera a confidencialidade muitas vezes vai acabar sendo frustrada quando esse assunto for parar no judiciário por alguma razão. Por outro lado, tem um lado positivo que, assim, pode-se criar aí uma jurisprudência sobre alguns assuntos relacionados à arbitragem. Então, vou parar por aqui também, mas o tema é extremamente interessante, acho que vale, sim, uma consideração de todos nós a esse respeito. Renato, deixa eu aproveitar, então, assim, só para a gente aprofundar um pouco mais esse ponto que pegaste, acho que é super importante, da necessidade eventual de se recorrer ao Poder Judiciário para determinadas medidas, ainda que exista uma cláusula compromissória, ainda que essa cláusula seja válida, né? Especialmente, me parece, eventualmente, se a gente tiver a necessidade de produção de provas, eu acho que no tema do agro, dado assim, a sazonalidade, a dinâmica desse mercado, isso pode ser algo necessário, né? Às vezes, de ter que se recorrer a alguma medida de urgência, e aí, eventualmente, isso não desembocar na arbitragem, a gente precisar do judiciário, seja para efetivar, seja para conceder esse tipo de medida. Então, eu queria te ouvir um pouquinho mais, até porque o público que está nos acompanhando, nem todo está tão familiarizado assim, com essa dinâmica da arbitragem nos negócios do agro. Então, assim, se pudesse explorar essa questão de, vem cá, por que a gente vai, afinal de contas... Bem, temos várias especializadas, inclusive, né, em São Paulo, acho que isso é saudável, mas, afinal de contas, por que a gente iria ao Poder Judiciário se existe uma cláusula de arbitragem que aqui a gente está festejando tanto, né? Não, eu acho que é um ótimo ponto, Gabriela. Obrigado por levantá-lo. Bom, quando as partes escolhem arbitragem nos seus contratos, elas estão justamente querendo sair, se afastar do judiciário. Como a gente já falou aqui,
a arbitragem é uma justiça privada. E ela é prevista em lei. Portanto, não é que as partes estão fazendo algo errado, algo que não tenha fundamento no nosso sistema jurídico. Existe uma lei de arbitragem no Brasil que dá fundamento para essa justiça privada. Então, a partir do momento que as partes escolhem a arbitragem, elas estão optando por essa justiça privada e, portanto, elas concordam em se afastar do Poder Judiciário. Então, vamos pensar que as partes tenham escolhido uma cláusula compromissória, uma cláusula de arbitragem no contrato, e uma delas se arrependa da arbitragem, queira iniciar uma ação judicial no judiciário. O nosso sistema, o nosso arcabouço jurídico, prevê uma solução para isso, e o juiz deve, sim, extinguir essa ação judicial que foi proposta por uma das partes que contratou a arbitragem. Então, a arbitragem hoje ela não comporta arrependimento, e por isso nós vamos até falar um pouco disso daqui a pouco. As partes precisam estar bastante cientes do que elas estão contratando, porque não há arrependimento. Uma vez contratada a arbitragem no contrato, a menos que ambas as partes, claro, façam um distrato, uma parte não pode, de maneira unilateral, desistir da arbitragem. Então, como eu falei aqui, se uma das partes recorrer ao judiciário, o juiz vai, por lei, extinguir essa ação judicial. Então, esse é o sistema que nós temos no Brasil. E aí, nós falamos um pouco aqui, mas então por que temos uma vara ou algumas varas especializadas de arbitragem aqui em São Paulo, por exemplo? Há situações, e na verdade isso acontece com bastante frequência, em que há a necessidade de medidas urgentes, as famosas cautelares, quando uma das partes tem necessidade de uma medida urgente. E nós sabemos que a arbitragem, por ser uma justiça privada, no seu início, ela leva alguns dias, algumas semanas, até nós termos os árbitros nomeados no caso. Ainda que seja um árbitro único, existe um trâmite feito normalmente pelas câmaras de arbitragem, como a Federação, que isso acaba levando alguns dias, algumas semanas. E se nesse meio tempo uma das partes tem necessidade de uma medida urgente, de uma liminar, essa parte vai poder, então, recorrer ao judiciário de maneira excepcional, que fique bem claro. A parte vai relatar ao juiz que o contrato tem uma cláusula compromissória e que o mérito daquela disputa será julgado em arbitragem, mas por razões excepcionais de urgência, aquela parte então está recorrendo ao judiciário. Isso também está previsto na nossa lei, desde 2015, quando a nossa lei de arbitragem foi reformada. Então, para essa situação especial de urgência, pode-se recorrer ao Poder Judiciário, e uma vez que o árbitro único tenha sido nomeado, ou o tribunal arbitral, com 3 árbitros, os 3 árbitros já tenham aceito a sua função, aí o juiz ele remete, então, os autos daquela medida cautelar para os árbitros, que vão poder, eventualmente, inclusive, reformar ou confirmar a decisão do juiz. Então, é um sistema que hoje no Brasil funciona bastante bem. Muitas vezes a gente precisa dessas liminares, por exemplo, pensando aqui num produto perecível, né? Estamos falando aqui de agronegócio, muitas vezes a parte precisa realmente de uma decisão emergencial, cautelar, e, portanto, ainda que o contrato possua uma cláusula compromissória, ele vai poder, então, recorrer ao judiciário de maneira excepcional, e aí, uma vez que o tribunal arbitral esteja já constituído, essa questão vai ser decidida em arbitragem. E aí, essas outras varas especializadas também têm outras competências, por exemplo, uma eventual ação de anulação de uma sentença arbitral, e vale lembrar aqui que a sentença arbitral ela é final e definitiva, portanto, não cabe apelação, não há recurso contra a decisão arbitral. Então, esse é um outro ponto de extrema importância e relevância quando vocês forem negociar um contrato com cláusula compromissória. Tem o lado bom, que é mais rápido, é uma decisão única. Nós brincamos, os advogados de arbitragem, que nós temos uma bala de prata. Então, se nós ganharmos o caso, ótimo. Se perdermos, é complicado, porque realmente só em situações muito específicas você vai poder levar isso para o judiciário para uma eventual ação anulatória.
Então, acho que era isso, Gabriela, para também não me estender muito. Se eu puder fazer um contraponto, Gabriela, se me permitir aqui. Claro. Eu acho que o tema das cautelares, das liminares, né, de ir ao judiciário pedir esse socorro, ele tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é a velocidade, porque você rapidamente consegue hoje uma liminar no judiciário, ou seja, né, tem o plantão ali, a coisa funciona, é ágil. A contrapartida é que muitas vezes não é técnico. E aí você tem decisões difíceis, né, principalmente se você está na parte contrária ali, né? Você tem uma liminar contra você, e aí você precisa tentar derrubar essa liminar, porque você também está ali com aquela espada na cabeça, e você tem uma certa demora até o tribunal estar formado, né? Até que ele tenha jurisdição, então ali o juiz acaba perdendo aquela jurisdição, e até esse tribunal eventualmente reformar aquela decisão. Talvez o contraponto seja, existem algumas situações, né, ou algumas câmaras que já prevê um árbitro de plantão. E aí as partes poderiam, já entrando no tema das cláusulas, né, já escolher que, havendo necessidade, havendo urgência, iriam a um árbitro de plantão e não ao judiciário. Então, aqui um contraponto. Claro que também tem uma certa demora nessa situação, não tão ágil quanto o judiciário. Então, as partes ali, no momento de fazer a redação correta da cláusula, vão ter que ponderar, né? Se, para medidas cautelares, elas vão eleger o judiciário e qual foro, ou se elas, havendo, né, dentro daquela Câmara o árbitro de plantão, elegeriam um árbitro de plantão da própria Câmara para discutir eventuais medidas de emergência. Então, fica aí esses dois caminhos a perseguir. Excelente, acho que tocasse num ponto que é fundamental, que é essa possibilidade de desenho, né, da cláusula, não vou nem dizer só a cláusula compromissória, a cláusula de resolução de conflitos, e eu até queria propor, então, que a gente talvez ampliasse um pouco o espectro aqui, e eu queria te ouvir, se possível, um pouquinho mais, Gianfranco, sobre essa... eu acho que eu já tinha tocado nesse ponto no início da tua fala hoje, quando mencionaste que a arbitragem é uma das formas de solução de conflitos possíveis, e os contratos e títulos do agronegócio, muitas vezes, mesmo que envolvam só duas partes, contêm múltiplas obrigações de natureza distinta, de forma de cumprimento distinta, que talvez demandem soluções também distintas, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre as possibilidades, ou como é que tu vês essas cláusulas, sejam elas híbridas, né? Ou seja, prevendo formas diferentes de resolução de conflitos para naturezas distintas de conflitos que possam surgir de um mesmo título ou de um mesmo contrato, assim como cláusulas escalonadas, né, que prevejam, então, etapas diferentes de resolução de conflitos. E acho que isso tudo está dentro daquela ideia de que as partes têm autonomia. A gente está trabalhando aqui, né, no escopo de autonomia das partes poderem prever, só que é como o Renato disse, assim, uma vez a gente estabelecendo na cláusula, a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, porque esse pode ser um caminho sem volta, né? Então, esse design das cláusulas, como é que tu vês hoje, que estão sendo praticadas ou que deveriam ser praticadas? Uhum. Acho que é um bom ponto, Gabriela. A gente vê hoje muitas cláusulas, principalmente em projetos complexos, que têm esse escalonamento, né? Muitas vezes eles apelam para um escalonamento interno, né? Então, você acaba colocando ali, você leva o assunto a certo nível de executivos, você leva o assunto ao presidente da empresa ali, a hierarquia mais alta dentro da organização. Bom, não havendo a solução amigável, aí tá bom, então agora nós vamos para o conflito, né?
tem situações que eles ainda preveem a questão da mediação no meio, né? Antes de chegar à arbitragem. Mas eu acho que a gente ainda está caminhando, estamos dando aqui os primeiros passos na mediação. Então, eu tenho visto uma resistência de já colocar a mediação dentro aí da cláusula de escalonamento. Claro que ela pode ser sempre bem-vinda, mas também depende muito da situação, depende muito da empresa. A mediação, ela ainda, eu acho que ela é uma solução importante, principalmente em temas complexos. Ainda é um aculturamento da nossa do nosso empresariado, do nosso modelo de negócio, né? A arbitragem, ela já tem já um pouquinho de mais, ela já está mais mais madura aqui, né? Então, com a lei de 96, com a confirmação do Supremo, então a coisa já está mais sedimentada, já está mais rodada. A mediação ainda é um pouco mais nova, a gente ainda precisa talvez rodar um pouco mais para ter uma segurança aqui das empresas no tema da mediação. Mas eu gosto, sim, desse escalonamento, eu acho importante, porque muitas vezes a briga está ali entre pessoas e não na organização. Quando o tema é escalado, num nível maior, e aí você consegue ponderar todos os riscos, né, prós e contras, você consegue caminhar aqui numa solução alternativa antes de chegar à arbitragem. Talvez o Renato tenha até esse número, eu não tenho, mas na minha experiência profissional, muitas vezes, ao iniciar a arbitragem, e aí você começa a preparar aquela arbitragem, né, os executivos acabam tomando, e aí todos os executivos, numa escala maior, tomando a ciência de todos os problemas, acabam sendo muitos acordos no meio do caminho. Porque uma parte começa a enxergar que ela não é só ela que tem 100% de razão, a outra também tem, e elas acabam compondo no caminho conforme as informações, conforme essa assimetria de informações vai diminuindo ali. Não, muito bom. Eu acho que essa ideia e essa possibilidade da gente pensar múltiplas formas, né? Sejam elas, enfim, escalonadas ou até mesmo de maneira híbrida, dependendo da obrigação que a gente tem ali. Eu acho que isso tudo é importante. Acho que tocasse num ponto aqui, que é essa questão da criação de cultura, né? De um amadurecimento que vai se criando ao longo do tempo. E eu acho que um fator que ficou aí bastante evidente, que é essa possibilidade, então, da customização. Vamos voltar um pouquinho para a arbitragem, propriamente dita, que é o nosso tema central aqui. A customização que a gente tem da cláusula, que depois vai levar também a uma possibilidade do procedimento se desenvolver de uma maneira específica e adequada para aquele conflito especificamente. Então, o Renato já tinha mencionado antes, né, a possibilidade da escolha dos árbitros, de árbitros especializados, eventualmente até de uma câmara que seja melhor enfim, estruturada para aquele tipo de conflito. A gente pode escolher na arbitragem o idioma, o local, a lei que vai ser aplicada àquele conflito. Então, Renato, eu queria te ouvir um pouco, se fosse possível, sobre, dentre esses fatores, para alguém que está, vamos dizer assim, hoje, né, pensando em estruturar uma cláusula de arbitragem para um contrato no agronegócio, dentro desses fatores que a gente pode prestar atenção e customizar, para não ser aquela midnight clause, né? Aquela cláusula assim que a gente faz um Ctrl+C, Ctrl+V do contrato anterior e não pensa que, assim, eu tenho a impressão que, de uma maneira geral, a gente não casa pensando em se divorciar, né? Assim como a gente, às vezes, não contrata pensando tanto ou amadurecendo tanto essa ideia de o que vai acontecer se a gente tiver um conflito. Mas acho que o João Franco tocou bem. Isso é uma questão da gente se aculturar e eu acho que estamos caminhando nesse sentido. Mas hoje, enfim, um operador, né, de um contrato, de um negócio no agro, que estivesse efetivamente sentando e pensando, bom, vamos desenhar uma cláusula de arbitragem, temos aqui a tinta e o pincel para estabelecer como é que esse conflito vai ser resolvido, a gente sabe que vários elementos podem ali ser determinados.
o que tu considerarias assim mais importante de se prestar atenção dentro dessa possibilidade de customização da tua experiência? Um ótimo ponto, Gabriela, obrigado. Eu acho que eu falei um pouquinho já anteriormente, eu acho que a importância, né, primeiro, dos empresários saberem o que estão contratando. Então, das consequências, né, que essa cláusula de arbitragem vai ter em eventuais disputas. Então, muitas vezes as partes simplesmente assinam um contrato com uma cláusula de arbitragem e não sabem exatamente das consequências que isso vai gerar no futuro. Nós sabemos que a arbitragem, sim, apresenta várias vantagens, várias características muito interessantes para disputas empresariais. Aqui estamos falando do agro. Então, portanto, sim um método de resolução de disputas bastante interessante e eu diria até bastante apropriado para certas disputas, mas o fato é que nós falamos aqui já, é uma justiça privada. Então, por exemplo, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que alguém vai ter que pagar por isso. Então, os árbitros que vão atuar no caso recebem honorários. A Câmara de Arbitragem, que fará a administração do procedimento, também tem as suas custas para poder se manter. Então, tudo isso vai ter que ser desembolsado pelas partes que estarão em conflito. Então, por um lado, temos várias vantagens que a arbitragem oferece, mas, por outro lado, também temos que saber, então, das efetivas e reais consequências que essa escolha terá. Então, respondendo já diretamente sua pergunta, eu acho que talvez a primeira consideração que o empresário deve ter é pensar na Câmara de Arbitragem, uma Câmara séria, que tenha estrutura, que tenha pessoas que saibam fazer a administração do caso, que muitas vezes tenham até uma lista de árbitros, ou uma lista fechada, ou uma lista de sugestão para as partes, ou que não tenham essa lista, não há um problema, mas que seja uma Câmara de arbitragem séria. Então, por exemplo, estamos falando aqui da Federação, quer dizer, a parte tem essa garantia de que tem uma instituição séria por trás daquela Câmara de arbitragem e que, portanto, ela sabe que se eventualmente surgir uma disputa, aquela disputa será levada para um árbitro ou 3 árbitros, mas com uma instituição fazendo a administração daquela arbitragem. Então, acho que número 1 aqui é realmente pensar numa Câmara de arbitragem séria e com experiência. Eu acho que esse é um ponto fundamental, inclusive conhecer os custos dessa Câmara, porque cada Câmara de arbitragem tem um sistema diferente de cobrança de honorários, de custas administrativas, inclusive dos honorários dos árbitros, porque é a Câmara de arbitragem que fará a administração desses valores. Então, se nós pegarmos a Câmara A, ela vai ter uma tabela de custas, a B vai ter uma tabela diferente. Então, também, quando vocês estiverem negociando uma cláusula compromissória, lembrar, primeiro, se é uma Câmara séria e tentar entender um pouco se realmente aquela Câmara possui custas apropriadas, razoáveis para aquele tipo de disputa. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Uma outra questão, e acho que está aí a beleza da arbitragem, como você bem colocou, Gabriela, é essa flexibilidade, né, que as partes têm para moldarem essa cláusula compromissória. No Brasil, é muito comum que as partes escolham 3 árbitros para julgarem uma disputa, mas isso não é necessário. Na verdade, o que a lei de arbitragem fala é que precisa ser um número ímpar. Então, um árbitro único pode muito bem julgar um caso bastante complexo e importante. E isso, claro, vai ter consequências nas custas dessa arbitragem. Ao invés de você pagar 3 árbitros, você vai pagar um árbitro único. Então, tudo isso você pode realmente refletir na sua cláusula compromissória para, eventualmente, você moldar aquele método de resolução de disputas àquele contrato específico. Então, se você tem um contrato que não é tão grande do ponto de vista financeiro, talvez seja interessante você pensar num árbitro único, ao invés de 3 árbitros. Uma outra coisa que é bastante comum, e isso tem sido uma tendência, e eu acho que a Federação também aqui merece os parabéns também por essa iniciativa, as arbitragens expeditas, né? Você fazer um procedimento de arbitragem um pouco mais curto, porque como a arbitragem é muito flexível, se o caso
é de relativa complexidade, ele pode acabar demorando, às vezes 1 ano, às vezes até 2 anos, para ser julgado, a depender da complexidade. Mas as partes podem prever, também no contrato, e também a depender da escolha da Câmara de Arbitragem, que a arbitragem seja uma arbitragem expedita, que ela seja julgada em poucos meses. Isso pode ser interessante, porque o que o empresário mais detesta é essa insegurança jurídica de ter uma disputa que não sabe quando vai terminar. Então, realmente, você poder também fixar certos limites, até temporais, na cláusula compromissória, pode ser algo bastante interessante, e isso a arbitragem permite. Um outro ponto, e aí falando mais de contratos internacionais, aí talvez até de exportação, só um alerta muito importante: a sede da arbitragem pode ser dentro do Brasil, em qualquer cidade brasileira, ou fora. Então, isso é permitido. Acontece que isso pode ter uma consequência muito relevante. Se a sede da arbitragem for fora do Brasil, a eventual sentença arbitral que for proferida fora do território brasileiro precisará passar pela homologação do STJ, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Então, esse é um processo relativamente demorado, e depois a execução será feita, então, nas varas federais de primeira instância. Então, o simples fato de a sentença arbitral ser proferida fora do Brasil muda completamente o sistema, então, de cumprimento dessa decisão. Então, se as partes esperam que a decisão arbitral vá ser executada dentro do Brasil, o melhor é escolher uma Câmara que tenha atividades aqui no Brasil e que também a sede da arbitragem seja numa cidade brasileira. Porque muitas vezes em contrato de exportação tem lá uma cláusula falando que a arbitragem será feita em Londres, por exemplo. Não há problema com relação a isso, do ponto de vista jurídico, isso é possível, mas o empresário tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, porque, de novo, são as consequências das nossas escolhas, né? Isso, eventualmente, pode gerar todo esse trabalho de homologação da sentença aqui no Brasil. E aproveitando a palavra, muito rapidamente, eu queria falar da mediação, que o Gianfranco tão bem aqui colocou para nós. É, de fato, uma outra ferramenta interessantíssima. O Brasil hoje tem uma lei de mediação, a Lei 13.140 de 2015. Então, nós temos também um arcabouço jurídico para fins de mediação, e pode, muitas vezes, ser uma ferramenta muito interessante. Ela é mais barata, né, que a arbitragem, ela tende a durar um prazo muito mais curto do que a arbitragem, e muitas vezes, realmente, nós conseguimos resolver casos complexos via mediação. E é interessante que o Gianfranco falou, né, das cláusulas escalonadas. Muitas vezes os empresários têm aquela impressão: não, para que uma mediação? Para que um mediador? Se a gente pode negociar diretamente entre as partes. Isso é verdade, as partes podem sempre negociar, mas muitas vezes um terceiro, um neutro, que é a figura do mediador, com experiência em negociação, pode agregar muito a esse processo. Tanto que as estatísticas demonstram que os casos que acabam sendo levados para mediação, a maioria deles acabam em acordo. E é o que o Gianfranco falou: muitas vezes o empresário bota a mão na cabeça nesse exercício que é feito na mediação para dizer: pensando bem, a gente não tem razão também em tudo que a gente achava que tinha. Então, aqui temos pontos fracos, pontos fortes, e, portanto, talvez o acordo seja a melhor solução. Então, a mediação pode ser bastante interessante, e o fato de ela estar prevista na cláusula, na minha experiência, ajuda bastante, porque as partes aí acabam cumprindo o que foi acordado e, pelo menos, tentam fazer uma tentativa de acordo via mediação. Eu vou parar por aqui, eu já falei bastante. Obrigado. Se eu puder excelente. Complementar aqui uma fala do Renato, concordo em tudo que ele falou aqui, falou muito bem aqui, tocou todos os temas. Talvez a dica, né, para quem nos ouve, é estar atento também na eleição dos árbitros, né, na escolha dos árbitros. Então, ter aquela preocupação de escolher aqueles que mais se amoldem, se adequem ao tema que está sendo tratado, né? E tem um cacuete, tem uma tendência, muitas vezes, de se escolher sempre os mesmos.
E muitas vezes, aqui, a crítica que eu vou fazer é, escolho lá aquele professor de processo civil que, né, famoso, etc. Nada contra, mas de repente a minha arbitragem aquela é puramente comercial. Por que eu vou escolher então um processualista de direito civil? Não é melhor eu buscar alguém mais técnico, mais experimentado nesses outros temas? Então a gente, né, o convite aqui para nós advogados que trabalham com arbitragens ou empresários clientes que vão se usar da arbitragem, façam essa provocação aos seus assessores, né, de será que eu estou escolhendo o árbitro mais indicado aqui, ou mais técnico para resolver o meu problema, e a gente fugir dos sempre os mesmos ali e procurar aquela especialização no tema que está sendo tratado, né? Para evitar que inclusive um conflito aqui de interesse no sentido da indicação dos sempre os mesmos ali, da panelinha ali, vou usar aqui o português, claro. Gianfranco, acho que você tocou num ótimo ponto, eu concordo inteiramente, e só aqui para o nosso público também lembrar que quem julga as disputas são os árbitros. Então, a Câmara de Arbitragem ela é um mero apoio, ela vai ajudar na administração do caso. Então, não é a Federação que vai julgar o caso, são os árbitros que vão ser indicados pelas partes. Então, essa escolha é fundamental, como muito bem lembrado pelo Gianfranco. Excelente, acho que assim, muito esclarecedor para o nosso público, para mim, né? Eu acho que o debate aqui fez com que a gente pudesse pensar em diversos pontos que são importantes para o fomento e principalmente para a criação de um bom ambiente da arbitragem, que acho que, no fim das contas, é o que todos nós queremos. Muito infelizmente, a gente está se encaminhando para o final do nosso horário. Foi um prazer imenso poder ouvi-los sobre a arbitragem no agronegócio. Fica, desde logo, então, o convite aqui, as portas sempre abertas da Federação e da nossa Câmara de Arbitragem da Federação, para que a gente possa manter esse diálogo. Acho que ficou muito claro da nossa conversa hoje o quanto esse é um mercado em expansão, em crescimento, mas que também exige, né, que a gente faça esse exercício, como tão bem vocês dois fizeram hoje, para pensar num ambiente que gere efetivamente credibilidade, né, segurança jurídica, que eu acho que é o que todo mundo está buscando. Então, eu queria, em nome da Federação, da nossa divisão jurídica, da nossa Câmara de Arbitragem, de toda a diretoria da Câmara de Arbitragem, o nosso grupo executivo, agradecer a todo mundo que deu o suporte aqui para que esse evento se tornasse possível e principalmente aos nossos dois palestrantes de hoje, o Gianfranco e o Renato, agradecendo pela generosidade, pelo esforço de agenda, que eu sei que foi grande, e esperando já que a gente possa se encontrar em breve, pessoalmente, se for possível, né? Mas dizer que eu fiquei muito feliz de poder conversar com os dois hoje. Bom, eu estou com o microfone aqui ligado, então eu vou falar primeiro aqui o Gianfranco. Também queria agradecer a todos, foi uma satisfação enorme estar com todos vocês. Agradeço muito a Federação pelo convite, foi realmente uma grande satisfação estar com todo o nosso público aqui que nos ouviu. E, mais uma vez, parabenizo aí pela organização do evento, foi realmente um tema muito interessante. Muito obrigado mais uma vez e bom dia a todos. Eu também fico muito feliz. Eu sempre aprendo muito aqui ouvindo o Renato, ele realmente é o expert aqui no tema da arbitragem, é sempre um prazer. Eu coloco os temas polêmicos, ele responde com maestria aqui, então fico muito feliz de promover esse debate aqui contigo e agradeço demais aqui o contato da Gabriela e a Federação. Conte aqui conosco para a gente aprofundar. Só deu gostinho de querer mais, né? São tantos temas polêmicos aqui para a gente tratar no nosso mundo da arbitragem. Ficou aquela vontade de quero mais, então espero aí numa próxima estar com vocês para a gente debater um pouquinho mais aqui esse tema tão gostoso, gente. Obrigado pelo convite, tenham todos aí um excelente dia. Com certeza, faremos questão de recebê-los numa próxima oportunidade. Muito obrigada por hoje e até uma próxima. Obrigado, até logo a todos.